Quando estamos começando, é comum querermos atalhos, buscar aí o conhecimento de pessoas que já estão no mercado, que já têm experiência, pra gente não ter que ir pelo caminho das pedras, não é verdade? Se você entrou nesse vídeo aqui esperando uma resposta milagrosa, você entrou no vídeo errado. Mas se você entrou nesse vídeo querendo realmente entender o que faz sentido nesse processo de aprender a programar, então vem comigo. Eu sou Bruna Tequita, engenheira de software sênior, e esse é o Atequita Dev. Bora pro vídeo! Antes de começar, se você é desenvolvedor e está em busca de oportunidades, que tal trabalhar em uma das 10 maiores software houses aqui do Brasil, que é referência em inovação e também uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que possui o selo Great Place to Work? Pois é, a SoftRap está com vagas abertas 100% home office para plenos e júniors. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, saber um pouquinho mais sobre as oportunidades, é só acessar os links que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Aprender a programar pode ser assustador no começo, e eu entendo super, porque eu me lembro muito bem como foi o meu contato com a primeira linguagem de programação. Eu me lembro de olhar para a tela do computador e pensar, será que um dia isso vai se tornar intuitivo para mim? Será que isso vai ser fácil algum dia entender essa linguagem de programação? Bom, nesse ponto você deve estar se perguntando, poxa, Bulos, com que linguagem você começou? Voltando um pouquinho firme aí da minha carreira, da minha trajetória, eu comecei com um foco muito direcionado. Eu queria desenvolver jogos e eu comecei a pesquisar formas que eu podia desenvolver esses jogos. Então eu comecei pelo Flash, que era uma tecnologia muito utilizada para desenvolver joguinhos casuais aí da internet, tipo Colheita Feliz e etc. E o Flash, a Adobe, trabalhava com uma linguagem chamada ActionScript. Então essa foi a primeira linguagem que eu aprendi, que por sinal era um pouco parecida ali com o JavaScript, lembrava um pouquinho. E lembrando também que quando eu comecei, há mais de 10 anos atrás, essa questão de Game Engine estava começando ainda, então a gente não tinha tantas opções assim de mercado. Mas será que eu fiz a escolha certa naquela época? Bom, antes de tudo é preciso entender que quando a gente fala que uma linguagem é mais fácil do que outra, é porque ela se assemelha mais à escrita humana, ou seja, ela é mais fácil de entender e de assimilar. E essa é realmente a tendência da tecnologia, porque programar é se comunicar com a máquina, mas cada vez mais as linguagens vão evoluir para que essa comunicação com a máquina seja menos distante dessa comunicação humana que a gente tem no nosso dia a dia. Essa é a tendência real da tecnologia. E quando a gente fala de linguagens de fácil leitura, a gente está falando de linguagens de alto nível, mas como assim? Antes, vamos voltar um pouquinho e entender o que é uma linguagem de programação. Basicamente, uma linguagem de programação são métodos para você dar instruções para a máquina, e esses métodos, essas instruções, passam por um compilador onde são transformadas aí em uma linguagem binária, para aí sim serem executados pelo computador. Então o código que você digita aí passa por uma conversão, por um compilador que traduz aquilo para uma linguagem binária que pode realmente ser entendida por uma máquina. E nesse sentido nós temos dois tipos de linguagem: a linguagem de alto nível e a linguagem de baixo nível. A linguagem de alto nível se assemelha mais à linguagem humana e a linguagem de baixo nível se assemelha mais à linguagem das máquinas. Mas para que serve cada tipo de linguagem? Por que tem esses dois tipos de linguagem? Podemos dizer então que a função da linguagem de alto nível é facilitar a programação, facilitar a vida do programador para que ele consiga se comunicar de maneira mais simples e que realmente seja uma conversa ali com a máquina. Então, cada vez tornar essa linguagem mais amigável e parecida com a linguagem humana. Já as linguagens de baixo nível, por se assemelharem mais à linguagem da máquina, têm a função justamente de promover essa comunicação de forma mais eficaz e otimizada com o computador. Lembrando que hoje em dia, as linguagens de alto nível estão se otimizando cada vez mais para poder também fazer essa comunicação de forma eficaz. Parece confuso, mas para você entender essa diferença de forma clara, eu vou colocar um código aqui do lado, escrito em Assembly, que é uma linguagem de baixo nível. Dá uma olhadinha aqui e me fala se você conseguiu entender alguma coisa. Beleza? Agora vamos ver uma linguagem de alto nível. Que tal o mesmo código escrito em Python? Acho que agora ficou um pouquinho mais fácil de entender. Por quê? Porque se assemelha mais à nossa comunicação humana. Então, no fim das contas, quando a gente fala em linguagens modernas e de alto nível, tanto faz a linguagem que você começar.
porque o que realmente importa é a base, é você entender os conceitos de lógica e programação. Quando você possui essa base sólida, é muito fácil aprender outras linguagens, e na sua vida de programador você vai entender que você vai aprender várias linguagens, você não está preso a uma linguagem só, e não deveria estar preso a uma tecnologia só. Porque o intuito da tecnologia é resolver problemas. Então, a tecnologia é o meio de resolver problemas e não a finalidade. Mas afinal, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você vai escolher uma tecnologia, o seu pensamento tem que ser estratégico. Você não vai aprender uma tecnologia só por conta de uma hype se ela não agregar aí, se ela não tiver o fit com as suas necessidades, com os seus projetos, tá, pessoal? Então, é muito importante entender que a demanda guia a tecnologia e não o contrário. Então, voltando lá na minha história, que eu fiz a pergunta se eu fiz realmente a escolha certa, eu fiz a escolha certa mesmo sem saber. Por quê? Eu tinha uma necessidade, eu tinha uma demanda de desenvolver jogos, e isso me guiou para escolher a tecnologia de forma mais estratégica. Como eu tinha familiaridade com Flash, porque eu já trabalhava com design e animações, aprender ActionScript para poder utilizar isso no ambiente do Flash foi a escolha mais estratégica naquele momento, pensando que o mercado tinha aderência para aquela tecnologia. Respondendo então a pergunta do início do vídeo, qual que é a linguagem mais fácil para se aprender a programar? Qual será essa linguagem mais fácil? Qualquer uma. Qualquer linguagem de alto nível, moderna, mas que se encaixe no seu tipo de nicho, na sua demanda que você quer atender. Por exemplo, você não vai aprender Python, que é uma linguagem super legal, super moderna, se você quer ser um desenvolvedor front-end. Se você quer ser um desenvolvedor front-end, projetar interfaces aí para a web, com certeza JavaScript seria uma linguagem mais adequada nesse sentido. Então pense no seu nicho, no tipo de demanda que você quer atender, para depois entender qual tecnologia você deveria aprender. Outros pontos interessantes para se levar em consideração na hora de escolher essa linguagem que você vai começar é entender se ela realmente tem demanda de mercado. Dá uma pesquisada nas vagas e vê se você tem essa linguagem como requisito aí no mercado, se realmente tem oportunidades para você no mercado aprendendo essa linguagem. E outra questão muito importante é saber se essa linguagem tem uma comunidade forte. Por que isso? Quando você está aprendendo, você vai precisar de um suporte, você vai precisar de material para estudar. E uma linguagem que tem uma comunidade forte, geralmente tem pessoas muito engajadas que podem te ajudar e tem muito material de estudo na internet. Por isso, leve em consideração esses dois pontos, demanda de mercado e também a comunidade. E por fim, é preciso dizer que você não precisa ficar bitolado naquela linguagem. É sempre bom estudar coisas novas à medida com que você realmente necessite disso, né? Na minha carreira, na minha trajetória, eu estudei PHP, passei por JavaScript, passei por Objective-C, agora estou em Swift e também em C#, ou seja, uma diversidade de linguagens que eu tive que aprender de acordo com os projetos, com as demandas, e isso nunca foi um empecilho, porque eu tinha essa base sólida. Então tenha a base sólida do conceito de lógica da programação, que na hora que você precisar aprender uma nova linguagem, não vai ser uma coisa tão dolorida assim, tá? E o maior conselho que eu dou para você é desapegar das tecnologias e não ser um desenvolvedor apegado. Realmente acompanhe os momentos de transformação e quando for interessante aprender algo novo, aprenda. Não se feche para isso. Isso vai impactar diretamente no seu desenvolvimento profissional. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e assinar o sininho, porque é de graça e você está ajudando aqui o conteúdo do canal. Lembrando que se você é programador e quer trilhar uma carreira como freelancer aí, tendo toda a liberdade e rentabilidade aí, trabalhando nesse modelo, que é um modelo muito bacana para se trabalhar. Se você quer saber como se tornar um freelancer com rentabilidade e estabilidade, eu tenho um curso específico para freelancer, que eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para ser um freelancer. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse curso, é só acessar o link na descrição desse vídeo. Eu espero você em um próximo vídeo e até mais!